Olá, tudo bem? Como vocês estão? Que momento adorável estar aqui com vocês. Hoje vamos estar conversando, dialogando um pouquinho sobre a construção dos saberes docentes em tempos de transformação, práticas, sentidos e reflexões. Estamos aqui no CONET, no Congresso Nacional de Educação e Tecnologia. E eu estou extremamente empolgada para conversar, trocar experiências, né? Ir para além desse momento com você. Desde já eu gostaria de me apresentar. Eu sou uma mulher, estou falando com vocês. Atrás de mim há um fundo branco, que dá para aparecer uma maçaneta de uma porta, como também um pedaço de uma televisão. Sou morena, estou de cabelos soltos, encaracolados, uso óculos e estou com uma blusa floral de fundo preto. Quem sou eu? Eu me chamo Marili, tenho mestrado em educação, doutorado em educação especial e trabalho como professora de atendimento educacional especializado na rede estadual aqui em Maceió, Alagoas. E também estou enquanto coordenadora de curso da Universidade Aberta do Brasil pela Uncisal. Eu trabalho já há mais de 10 anos no ensino superior e trabalho desde 2022 como professora do atendimento educacional especializado. E hoje eu trouxe para vocês um tema polêmico e interessante para a gente refletir sobre como os saberes docentes eles estão em transformação no nosso dia a dia. Então, nós estamos em tempos de inteligência artificial, em tempos de pensar sobre o mundo, em tempos de pensar sobre quem nós somos. E nós, enquanto professores, enquanto educadores, temos que pensar quem somos nós nesse meio. Quando a gente aprendeu lá na graduação, e quem está na graduação está aprendendo hoje, a gente entende que os saberes docentes é a porta de entrada para o futuro profissional. Então, o fazer docente, ele se relaciona e está ali, lado a lado, no que a gente pode pensar no futuro profissional para avançar cada vez mais. E esse momento hoje nosso é para vivenciar o que a gente aprendeu na universidade e o que a gente está aprendendo se você é graduando. Lembrando que o meu momento aqui é para estar pensando um pouquinho quais são as minhas práticas, quais são as práticas de você que me escuta, quais são os sentidos que a gente dá para os nossos saberes docentes e quais são as reflexões que a gente tem dentro do nosso ser quanto ao papel de ser professor, de estar professor. Então, nós, enquanto professores, nós estamos com várias ações. E qual delas é a mais preponderante, né? A gente também precisa refletir um pouquinho junto como os saberes docentes e a escola, nós que trabalhamos em educação, colaboram nessa formação minha, na formação docente. E como os saberes docentes podem nos ajudar a superar a dicotomia que existe em nós, entre teoria e prática. Nós, enquanto professores, sempre temos os teóricos, que nos dá a sustentação teórica, mas nós temos a nossa prática, o nosso fazer no dia a dia. Então, quando me foi convidada para estar aqui com vocês no Conet, eu pensei assim, o que é que eu posso trazer de diferente, de inovador? E aí eu pensei que nós temos que refletir um pouquinho sobre como se forma um professor? O que são esses saberes docentes? Pensando nesses saberes docentes vinculado ao sentido que a gente tem para eles e as reflexões que a gente pode estar fazendo nesse meio. E ainda mais, pensar nossa identidade professor. Então, eu, Marili, que fiz graduação em pedagogia, graduação em licenciatura em educação física, duas especializações, mestrado em educação, doutorado em educação especial. Como é que todo esse norteamento de estudos vai me ajudar na minha função de ser professora, de estar no ato da docência todos os dias ali ensinando e estando com vocês, enquanto colegas, estando com os alunos, enquanto aprendentes. O que que a gente pode demonstrar e pensar sobre isso? Por isso que desde já eu penso, mas o que é um saber, né? E qual que seria a relação dele com o estágio? Qual seria a relação dele com a formação profissional? Qual seria a relação desse saber
com o nosso entendimento de ser pessoa. Esse entendimento de ser pessoa vai nos ajudar a entender que o saber vai ter uma relação direta, relação com os nossos conhecimentos, relação com as nossas competências e relação com as nossas habilidades. Então, se de repente alguém perguntar para você, mas e aí, professora, profissional da educação, o que é o saber? Você vai dizer que o saber, ele é um conhecimento, mas ele também é uma competência e ele também é uma habilidade. Saber esse que não pode ser separado de outras dimensões de ensino ou da didática. É o conhecimento sócio-histórico do professor. Quando eu estava estudando, eu tive acesso a uma obra de Tardif. E o nome da obra é justamente esse, Saberes Docentes. E essa obra me marcou tanto a minha vida, porque depois que eu a li, eu entendi, então eu estou me formando professora e eu estou sendo professora a partir desses saberes. E quais são aí esses saberes? E qual é a natureza desses saberes? Como é que um professor se torna professor? Eu quase me ponho a pensar em Leandro Carnal quando ele começa a discutir e a falar muito sobre como a nossa função, sobre como a nossa profissão, ela tem o poder de modificar as realidades, né? E levar o outro a expandir a mente, expandir as ações e suas práticas. Então, eu sempre penso que a natureza do saber, o saber instrucional, o saber dos professores, a gente precisa sempre estar estudando ele em conjunto com os elementos do que seria ali o trabalho profissionalizante. Então, não tem como pensar em um saber sem pensar nesse conjunto aí de elementos. E aí o nosso Tardif, ele vai dizer uma frase que para mim é algo assim extraordinária, quando ele diz assim: "O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer". Ou seja, eu quando estou trabalhando com os meus estudantes que são da educação especial, eu preciso entender que eles têm um saber e que esse saber tem um objetivo. E quando eu trabalho com os meus alunos da graduação lá na licenciatura em Educação Física, enquanto professora, enquanto coordenadora, eu também estou pensando que eles têm os saberes de realizar alguma coisa com um objetivo qualquer. Então, nós, seres humanos, nós somos privilegiados, porque nós sempre temos saberes e nós sempre podemos estar realizando alguma coisa. E esses saberes, ele vai ter uma relação muito direta, não apenas com o que a gente aprende nos livros, ou na teoria, ou na escola, mas tem a ver muito com a minha identidade, com a minha experiência de vida. Então, eu nasci filha de dois comerciantes, e eu sou a caçula de seis. Mas o meu irmão mais velho, ele era professor. E eu via ele sendo professor, né? Eu ia para a escola e eu também via os meus professores sendo professores. Então, quando eu começo a pensar em ser professora e estar na educação, eu sempre penso nas minhas experiências de vida, na minha experiência familiar, na minha experiência social e nas minhas relações que eu tenho com os meus alunos e também com os outros atores da escola, que são os meus colegas professores. Então, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, e a gente tem muito professor hoje em dia que está conectado, né? Esse evento, por exemplo, é uma conexão. Inclusive, eu vou passar para vocês meu Instagram para a gente estar em conexão, logo no final dessa nosso diálogo de hoje. Então, quando a gente está tendo essa conexão, a gente está se transformando. Um dia desses eu estava em casa fazendo scroll, né? Passando ali o meu dedinho nos meus stories, e eu vi uma colega aplicando uma dinâmica extraordinária sobre conhecer o saber. E aí, imediatamente, eu fiz um print da tela, mandei um zap para ela, perguntei como tinha sido aquela dinâmica, me apropriei daquele conhecimento e já levei para as formações. Então, isso daí é uma conectividade, uma conexão, e eu me apropriando do conhecimento dos meus colegas para ser professora, ser uma profissional melhor na área da educação.
A gente precisa também entender que quando a gente está trabalhando, a gente trabalha com diversos públicos, né? A gente trabalha com pessoas com deficiência, a gente trabalha com criança, com adolescente, com adulto. Então, como que eu posso pensar nesse trabalho se eu tenho tantas outras coisas, né? Para realizar. Então, eu preciso ter essas conexões. Por isso que quando o Tardif fala muito sobre o saber docente, esse algo maior, ampliado, ele está falando sobre as relações, sobre as nossas mediações. E esses saberes docentes, a partir desse autor, ele se divide em quatro. Ele fala sobre os saberes disciplinares, sobre os saberes curriculares, sobre o saber da formação e sobre o saber da experiência. Então, eu, Marili, me formo enquanto professora a partir desses quatro docentes. E você? Será que você se forma professora ou será professora a partir de qual desses saberes? Vamos pensar um pouquinho mais sobre esses saberes. O primeiro saber é o saber da disciplina, ou seja, é o saber que emerge de um grupo social que estudou um conhecimento. Então, o meu doutorado em educação especial. Muita gente não sabe, mas há uma área do conhecimento denominada de educação especial. Então, nós produzimos conhecimento nessa área de educação especial. Mas o professor de matemática produz na área da matemática, professor de química na área de química, o professor de didática na área da didática. Então, cada professor, ele vai ensinar a partir de um saber da sua disciplina, um saber disciplinar. E os alunos, eles vão absorver e eles vão conseguir o conhecimento a partir também de cada disciplina. Além desse saber da disciplina, a gente vai ter o saber chamado de saber curricular, que é aquele saber que corresponde a discursos, conteúdos e métodos, que são as instituições como a escola, a faculdade, a universidade, que vai repassar esse conhecimento. Então, quando um estudante ele se matricula lá na escola básica, ele tem a Base Nacional Comum Curricular, que vai dar os conhecimentos baseados no currículo. Então, imagine na área da educação física. O estudante ele aprende uma coisa no primeiro ano do ensino médio, mas ele aprende educação física também no segundo ano do ensino médio, e ele aprende educação física também no terceiro ano do ensino médio. Mas esses conteúdos são diferentes, são conteúdos que eles vão ampliando e vão dificultando ali a sua carga de trabalho, a sua carga de exigência. Então, saberes curriculares vêm de um currículo. E aí a gente ainda coloca, né, que é uma forma de programas escolares nos quais os professores devem aprender a aplicar. Então, a gente aprende a aplicar um conhecimento que é curricular, ou seja, saber curricular. E a gente tem o saber da formação, que são os saberes profissionais, que são aqueles saberes que são transmitidos pelas instituições de formação de professores. Então, para ser professor, precisa se passar por uma graduação. Geralmente uma licenciatura. Então, a gente faz licenciatura em física, licenciatura em matemática. Essas licenciaturas, eles vão nos ensinar a ser professor, por meio dos saberes da formação. Mas não é só esse saber que vai nos ajudar a ser professor, é a união de vários saberes. Mas a instituição, a universidade, ele dá uma disciplina chamada, por exemplo, didática, que é uma disciplina no qual ele vai nos ajudar, enquanto ser humano, a aprender a ter uma boa didática para ensinar em sala de aula, como também nos outros ambientes. E também a gente precisa entender que esse saber profissional vai mobilizar diversos saberes chamados de pedagógicos, que é o saber fazer e as técnicas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu estou buscando passar, transmitir alguma informação, trocar uma experiência dessa informação. Como que eu aprendo como passar essa informação? Por meio dos saberes da minha formação. Então, a gente estuda, estuda e continua estudando para aprender cada vez mais a nos formarmos, né? E aí vem os saberes da experiência, que particularmente esse é o meu queridinho. Por que que o saber da experiência é o meu queridinho? Porque a gente aprende a ser professor por meio das nossas experiências de vida. Muitas das vezes a gente diz assim, ah, eu vou ser professor.
Aí eu vou ser profissional da educação, eu vou trabalhar de repente como diretor, como coordenador pedagógico. Mas como que eu vou ser um coordenador pedagógico? Será que eu faço uma graduação para ser diretor de escola pública ou diretor de escola privada? Hoje em dia a gente tem as especializações. As especializações, elas nos dão um suporte teórico e alguns até tentam vincular à prática. Mas de fato e de verdade, a gente aprende por meio da nossa experiência. Isso mesmo. A gente aprende a ser professor pela experiência que a gente teve ao longo da nossa formação, mas também ao longo da nossa vida e da nossa história de vida. Como eu falava para vocês, quando eu estava lá com o meu irmão sendo professor e eu era uma criança, eu olhava para ele e pensava, nossa, ele é professor. Hoje em dia eu tenho uma filhinha de 6 anos, a Nicole, e eu já levo ela para as escolas. E ela diz, ah, então é assim que é ser professora. Então ela já está sabendo como ser professor pela experiência e também pelo dia a dia da escola, né? Todos nós nos formamos ali, passamos a nossa educação infantil, fundamental, ensino médio dentro da escola. Então, os professores, eles vão desenvolver o seu saber baseado nessas experiências, como também baseado no trabalho cotidiano. Então, quanto mais tempo eu sou professor, mais eu consigo enraizar a minha ação de ser professora, de ser professor. É importante que vocês saibam que esses saberes vão brotar da experiência. E por essas experiências, elas serão validadas. Enquanto eu era professora, terminei a graduação, eu me tornei professora de educação física em escola pública. Então, eu era professora de escola pública. E aí, lá em 2011, 2012, eu fui convidada para ser professora de ensino superior. E eu pensava, e agora? Como será ser professora de ensino superior? E eu fui dar aula numa faculdade que ficava bem longe da capital. E ali eu fui cada vez mais aprendendo, tendo experiências. E através do acerto e do erro, e através da minha experiência, eu fui me tornando cada vez mais uma professora melhor. Então, a gente vai ter esse saber brotado dessa experiência que a gente vivencia, e é essa experiência que vão validar, que é o saber fazer e o saber ser. Então, eu faço a minha ação docente por meio dos saberes da minha experiência docente. E aí eu aprendo a ser professora por meio dessas experiências. A gente precisa lembrar que esses saberes experienciais têm muita relação com a nossa história de vida. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem escolas no campo, a gente tem escolas indígenas, a gente tem escolas da área urbana, a gente tem escola privada, tem escola pública. Então, a experiência de um estudante não é igual a outra experiência de outro estudante. Vai depender muito dessa escola que ele teve, vai depender muito da relação que ele teve com a escola. Então, a gente precisa também ter essa relação e esse entendimento. Então, cada um de nós vai ter um saber diferenciado. E essa nossa história de vida que vai nos ajudar a compreender e a ter experiências melhores. Eu lembro até hoje que quando eu tive o meu primeiro aluno com deficiência no ensino superior, nossa, eu fiquei tão nervosa porque eu pensava assim, eu estudo sobre educação especial e agora eu tenho um estudante com deficiência na minha turma. Como que eu vou lidar com ele, né? Então, acho que a maioria de vocês, quando se encontra com um estudante surdo, ou um estudante cego, ou um estudante com deficiência física, a gente fica pensando, e agora, né? Como que eu vou ensinar para essa pessoa? A gente vai ensinar baseada nos 4 saberes, mas também pelos saberes da experiência. A gente vai ter que relembrar em nossa história de vida quais são as nossas relações e os nossos entendimentos para com aquele estudante. E isso vai nos dar experiência, força e foco para nos melhorar enquanto ser humano e enquanto professor. Porque eu sempre coloco assim, que em meio às dificuldades no ensino de ser professor, a gente busca solução nas experiências vividas, na época que a gente era aluno, né? Na época da escola, da universidade, ou então às vezes até na época de alguma experiência que nos marcou. Então, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou falando de saberes da experiência, quando um aluno passa mal, né? Tem uma crise de ansiedade, ou ele tem um episódio de vômito, como que a gente faz?
Será que na hora daquela angústia de ver alguém sofrendo dentro da sua sala de aula, você pensa em Vygotsky? Você pensa em Piaget? Você pensa em Paulo Freire? Ou você pensa em um professor que já viveu uma situação semelhante e resolveu? Então, por mais que os grandes autores falem sobre o que é ser professor, falem sobre uma prática, falem sobre as questões socioculturais, eles não conseguem falar sobre tudo no que diz respeito ao dia a dia da sala de aula, né, do ato e do fazer ser professor. Mas as nossas experiências acumuladas vão nos ajudar a encontrar soluções. Então, as soluções às vezes não vêm de um teórico, mas às vezes vêm sim das nossas experiências. Então, a gente precisa pensar que os saberes docentes, eles são quatro, mas que eles vão estar relacionados com a minha identidade profissional. Então, essa identidade profissional é que nos vai ajudar a ter uma boa formação inicial e continuada, a ter um bom conhecimento por meio dos nossos saberes docentes e a ter toda a nossa relação. Vamos pensar que os saberes docentes se direcionam aos saberes teóricos, práticos, da experiência, que a formação inicial ou continuada que nós tivemos diz respeito aos conhecimentos adquiridos durante a graduação e durante os nossos cursos posteriores, e que a nossa prática pedagógica tem relação com a nossa vivência, tanto lá no estágio curricular, como no nosso dia a dia, enquanto professor e enquanto ser humano. E aí eu venho trazer uma reflexão para vocês, pensarem que nessa identidade profissional também tem a relação com a interação com a realidade escolar. Então, muitas das vezes, quando a gente fala dos saberes docentes, a gente categoriza eles nos quatro saberes, mas a gente precisa também entender que a gente vai ter esse saber pela realidade escolar. Lidar com os outros estudantes, lidar com a gestão, lidar com a comunidade, lidar com a diversidade. Então, a minha identidade profissional, a minha prática e a minha reflexão diz respeito a essa realidade ao qual eu estou inserida. Principalmente também quando eu venho fazer uma reflexão crítica sobre o ser professor. Então, o professor, ele vai construindo essa identidade ao refletir sobre suas ações, sobre suas dificuldades e sobre seus desafios. Então, vamos entender melhor sobre como tudo isso está pensado, preconizado e também prescrito, né? Vamos entender essa identidade profissional como um todo, tá certo? Mas aí me pergunto vocês, né? E você? Quais são os saberes que você utiliza? Ou se você está de repente numa graduação, quais são os saberes que você vai utilizar na hora de ensinar? Será que você vai usar o saber da disciplina? Ou será o saber da experiência? Ou será que é o saber do currículo? Ou será que é o saber da formação? Ou mais ainda, como alguns alunos já me disseram, professora, eu não elenco um ou outro saber, mas eu elenco todos os saberes. Então, um bom professor, ele vai se apoiar nos quatro saberes e na relação desses quatro saberes para encontrar as respostas. Então, se eu estou construindo uma prova, uma avaliação, eu preciso do saber da disciplina para construir aquela avaliação. Se eu estou pensando em como eu vou ensinar o conteúdo, eu vou precisar do saber curricular, vou precisar do saber da formação para saber como passar essa informação. E se eu quero ser uma professora melhor, eu vou precisar falar sobre o saber das experiências, focado junto ao curricular, junto à formação e junto ao da disciplina. Então, aí são os quatro saberes que estarão aí relacionados entre si, tá certo? E é isso. Muito obrigada pelo momento de hoje. Foi maravilhoso conversar com vocês. Eu convido vocês a entrarem no meu Instagram, que é Profa Marilia Barbosa. Lá tem um pouquinho das minhas ações, das minhas formações e de tudo que eu venho realizando, né, do decorrer da minha trajetória profissional enquanto professora. Tá aí também o meu e-mail, porque é por meio desse e-mail que a gente vai conseguir trocar experiências. Inclusive, de repente, se você quiser essa apresentação, eu também posso te enviar por lá. Eu sei que aqui a gente tem pessoas do Brasil inteiro, então vamos fazer essa rede crescer, porque a gente precisa entender que as formações, os eventos,
eles são trocas de experiência, mas a gente precisa, de repente, ir para essa troca. A gente precisa entrar em contato. Então, esse evento ele é extraordinário nesse sentido. E eu quero muito agradecer, viu? Muito obrigado aí, o Conete, por ter permitido esse momento comigo. Foi maravilhoso e extraordinário. E eu convido vocês a entrarem em conexão, a entrarem em contato comigo, com os outros professores também que deram suas palestras, suas formações, seus mini cursos, né, oficinas, para que a gente possa fazer uma troca extraordinária. Muito obrigada. Por hoje é só. Espero vocês lá no Instagram. Tchau.